Uniprime apresenta Bom Vivan Ano 20. Oferecimento: Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. Oxi Seguradora. Essencial é estar seguro. E Metronorte, o maior grupo Chevrolet do Brasil. Ilha, Continente, São José e Joinville. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TV BV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, aí na sua televisão e também através dos nossos canais digitais, tanto YouTube como Facebook. Você pode acompanhar o nosso Bom Vivan, que em 2023 celebra 20 anos na comunicação do nosso estado. O programa de hoje, especialíssimo, a gente vai conversar com ele, que é o comandante do Clube Centenário deste ano. Aliás, 100 anos e um dia neste sábado que jogou. O programa foi gravado antes, então independente do resultado, a gente não vai falar muito sobre o futebol deste sábado, e sim da história do Avaí. Presidente Júlio Herth, tudo bem? Tudo bem. Esse suspiro aí, uma semana intensa, né? Uma semana intensa de festividades, né? De eventos para marcar e comemorar os primeiros 100 anos do Avaí, e também muito foco para a gente trabalhar para fazer os próximos 100 anos do Avaí. Então, além disso, além de trabalhar e celebrar os 100 anos que passaram, projetar os 100 anos, tudo no meio de tudo isso, racional, entra o futebol. Começamos falando do futebol, vamos falar um pouquinho dessa semana que começou lá segunda-feira em Brasília, tendo reconhecimento dos políticos, tendo uma visibilidade muito boa desse momento de 100 anos. Vamos falar um pouquinho da parte festiva, antes de a gente entrar naquilo que é a razão de ser do clube, o futebol? 100 anos, foi projetado, foi trabalhado, chegou. Essa semana é uma semana onde as pessoas estão tendo a noção real da importância do clube do Avaí para o futebol brasileiro, para os catarinenses, especificamente para o florianopolitano? Sim. Se você olhar todo tipo de empresa, não só os clubes de futebol, há uma taxa de mortalidade muito grande das empresas. Mais de 90%, chega a 95%, acho que as pesquisas apontam, que as empresas não chegam a 2 anos de idade. Aquelas que chegam a 5, 10 anos ainda é um corte muito maior. Então, percebe que é quase uma anormalidade uma empresa fazer 100 anos. Aqui em Florianópolis, por exemplo, nós temos os clubes de remo, o nosso rival, e agora o Avaí entra para esse clube dos centenários. Então, isso é um motivo de orgulho, é um motivo para comemoração, fazer eventos, marcar, mostrar a importância, mostrar que isso não é uma coisa extraordinária, é uma coisa ordinária, é sim uma coisa extraordinária, e todos os havaianos e a própria sociedade catarinense tem que ter orgulho disso. A gente está falando de marcar. Estamos falando de futebol, mas essa analogia entre futebol e empresa, o futebol cada vez mais se transforma numa empresa. E quando a gente fala em empresa, a gente fala em números, resultados positivos, negativos, e a gente fala também, e é histórico, é público, que as empresas quebram, né? O Avaí hoje, ele está uma gestão daqui para frente com a preocupação de não quebrar, de ter um tipo de tranquilidade nesse mar tão revolto que é o futebol. Como é que é a visão do presidente hoje, que é um cara especializado em gestão? Primeiro, o Avaí Futebol Clube é um clube de futebol. Então, grande parte das receitas do Avaí estão vinculadas aos resultados esportivos em campo. Por isso, da importância de você fazer um time que represente a vontade e o desejo do torcedor. Um time vencedor, um time que luta, um time que represente bem as cores que ele está vestindo. Ao mesmo tempo, com o sucesso esportivo, a gente tem mais sócios, a gente tem mais venda de ingressos, a gente consegue melhorar a questão dos patrocínios, parte financeira, a gente tem uma marca mais forte, a gente consegue premiações em campeonatos mais importantes, a gente consegue fazer campeonatos internacionais e ganhar dinheiro com isso. Então, dentro do aspecto viés de gestão de um clube, futebol é a questão número 1. E a gente precisa fazer um time competitivo, um time vencedor. Isso é o primeiro ponto. Futebol. A fonte, primeiro, é o futebol. Por outro lado, você tem os aspectos administrativos. Você tem que ter
um registro contábil apurado, um controle financeiro rígido, trabalhar com motivação de recursos humanos e todas as questões administrativas, elas estão no mesmo guarda-chuva. De então, todos esses universos, onde é que mora a maior dor hoje? Quando assumi o clube estava endividado e está endividado, e nós tomamos algumas iniciativas da parte de recuperação judicial, tomamos iniciativa de tentar fazer uma transação tributária para resolver os problemas fiscais e fazer uma reformulação nos principais processos do clube, seja na contabilidade, seja no financeiro, seja em várias outras situações. Também temos intenção, quando eu tiver recurso, de fazer investimentos em infraestrutura, que acho que a infraestrutura atrelada às pessoas e aos processos, elas conseguem complementar essa situação, que vão dar sustentação ao futebol, ao resultado esportivo e o rendimento dentro de campo. Então a gente procura fazer isso por diversas situações. No início do ano, nossa campanha não estava nada boa, um rendimento baixo, chegamos a estar na zona de rebaixamento do campeonato, não afastamos completamente essa situação ainda, mas tomamos a coragem de fazer uma reformulação, não só na diretoria de futebol, como também na comissão técnica, e também renovamos parte do elenco. E esse processo todo já está começando a dar um certo alento, um certo resultado, que nós saímos da zona de rebaixamento, estamos aí, se não me engano, a 6 jogos, sem contar o resultado de ontem. De ontem. O programa foi gravado, né? A gente fala isso pro Então, a gente está trabalhando na questão. O futebol é o carro-chefe do Avaí. O rendimento em campo ele tem que ser o vetor dessa gestão. Então, eu estou bem ciente disso. Muitas vezes me sinto lá da arquibancada, meio que passageiro, vendo os atletas jogarem um jogo de 90 minutos que vai determinar grande parte do nosso faturamento nos próximos meses, mas também entendi alguns mecanismos que eu preciso contratar bem os atletas, eu preciso tratar esses atletas, descanso, treinamento, alimentação, ensinar a estratégia e a tática do time para que eles joguem em conjunto. E isso eu tenho várias pessoas que estão me ajudando nisso. Presidente, toda relação, e aí eu vou te pedir uma resposta curta de algo bem complexo. Toda relação é baseada na confiança. E no futebol é um universo muitas vezes diferente do normal da sociedade. Hoje, um aspecto confiança do presidente com o elenco, com a empresa Avaí e a reciprocidade, há essa confiança? Olha, confiança não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se conquista. Então eu preciso agir para receber a confiança dos atletas, da comissão técnica, da direção e da torcida, e ao mesmo tempo eu tenho que ter esse mesmo feedback deles. Qualquer coisa que eu faço, os atletas têm que me ser confiáveis, né? A comissão técnica da mesma forma, torcida e tudo mais. Então, vou dar um exemplo disso. Nós estávamos realmente num momento de crise, zona de rebaixamento, ano de centenário. Juntamos todas as torcidas, tá? Uma iniciativa até delas, e fizemos essa campanha um por todos e todos por um. E isso contagiou o nosso elenco, que estava sendo reformulado, contagiou a comissão técnica, contagiou todos os funcionários do clube, essa direção, e montamos uma relação de confiança. Nós vamos lá, vamos pegar junto. Então, não se dá confiança para ninguém, se conquista. E a gente está fazendo isso. E o mais importante é assim, que a vida te dá muitas oportunidades. O momento de crise é quando você mais precisa, é que você tenha as verdadeiras pessoas ao teu lado. Então, eu sou grato a Deus e grato a essa oportunidade de ter tido essa questão, de ter tido a confiança da torcida do Avaí, nesse elenco, nesse treinador, nessa direção, e acho que isso é uma bênção. Muito bem, hoje no nosso Boa Viver temos o prazer de conversar com o presidente do Avaí, Júlio Herget, que ontem, na sexta-feira, dia 1º de setembro, completou 100 anos de atividade, não só no futebol de Santa Catarina, mas no futebol de todo o Brasil e na América Latina. A gente vai falar um pouquinho sobre a Uniprime, essa cooperativa de crédito feita para você crescer. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé.
do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Antes de nós retornarmos ao nosso programa, hoje recebendo o presidente do Avaí, quero falar para você da Metronorte. A Metronorte você encontra a principal concessionária Chevrolet do Brasil. Tem aqui em Santa Catarina, estou falando da Metronorte, que tem lojas em Florianópolis, na ilha, no continente e também na cidade de São José, e tem Metronorte em Joinville, sempre com os preços imperdíveis, imbatíveis, sem falar no aplicativo da Metronorte, que você sabe de todo o universo, todos os carros, carro zero, seminovos, todos os serviços especiais você encontra no aplicativo da Metronorte de Santa Catarina. Você conhece o maior aplicativo automotivo do Brasil? Baixe agora pelo QR Code que aparece aqui na tela. Você terá acesso a ofertas de veículos novos, além de mais de 1000 opções de veículos seminovos. Quer mais? Ofertas de serviço para o seu carro, produtor rural, CNPJ e PCD. Tudo isso na palma da sua mão. E ainda você terá acesso ao Clube Amigo, com ofertas exclusivas para você. Baixe agora o nosso app e aproveite. Metronorte, o maior grupo Chevrolet do Brasil. Estamos apresentando Bom Vivan Ano 20. Oferecimento: Porto dos Guarás Restaurante Bar, um porto gastronômico na Ilha da Magia. Costelaria Ponta da Agulha, Floripa e Balneário Camboriú. Escritolândia, o universo do seu escritório. Chegou o momento! Promoção de aniversário da Escritolândia com 20% de desconto em tudo! A loja inteira com 20% de desconto? Exato! Todos esses móveis perfeitos para o seu escritório ou home office. Cadeiras, poltronas, armários, mesas, estantes e muito mais. Que tudo, hein? Aproveite! Promoção de aniversário Escritolândia com 20% de desconto em tudo. Vem pra cá! Sabe aquela lampe-luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Muito bem, hoje estamos recebendo o presidente do Avaí, Júlio Hertz. Para um manezinho, falar sobrenome alemão é uma tristeza, como diz o nosso manezinho. Já estou acostumado. Ô, presidente, se a gente fizer uma análise hoje do que o Avaí está recebendo em 2023, nesse centenário, te orgulha, te deixa ainda com uma certa ansiedade, você gostaria de entregar mais para o torcedor? Qual é a sua avaliação nesses 100 anos e um dia e nesse pequeno momento da sua parte de contribuição de gestão? Tem várias camadas que eu posso falar dessa resposta, né? Primeiro, a gente olha o horizonte do futebol brasileiro. Nós estamos numa fase que, antes do presidente Edinaldo da CBF assumir, vários presidentes da CBF foram presos ou estavam usando tornozeleira eletrônica e tudo mais, acusados de crimes e uma série de outros malfeitos. Quando eu assumi o clube estava na Série A, comecei a fazer parte dessas conversas com os presidentes de clube, resolvemos o problema da CBF, que estava sob risco de intervenção da FIFA, inclusive, por causa desses problemas de corrupção, e elegemos o presidente Edinaldo. O presidente Edinaldo se comprometeu a um pleito antigo dos clubes, que era da formação de uma liga. E a gente observa que o mercado, hoje em dia, vários clubes têm se transformado à luz da nova legislação da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e trazendo investidores com peso. Então, Botafogo estava à beira da falência, hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Coisas que só acontecem no futebol. Cruzeiro, Coritiba, vários outros clubes, o Vasco, fizeram esse tipo de investimento. E por outro lado tem o Palmeiras com todo o seu suporte, a presidente e a torcida reclamando a torcida reclamando do avião novo, que até pifou esses dias, né? Então, esse quadro estratégico onde o Avaí está inserido no futebol brasileiro, ele precisa ser analisado, e aí eu formei uma comissão dentro do Conselho Deliberativo para a gente tratar desses assuntos, e a gente está estudando como que o Avaí tem que se posicionar nesse horizonte dos próximos anos, no cenário nacional,
dentro dessas questões. O que é melhor para o Avaí? Continuar do jeito que está, uma associação sem fins lucrativos, transformar numa SAF? Que tipo de parceiro é bom para o Avaí ou não? Como que o Avaí vai conseguir se viabilizar para jogar um campeonato com valores completamente distintos? Esses questionamentos, quem responde é o presidente ou é o clube em si? O presidente propõe esse questionamento? Eu proponho esse questionamento, eu participo desse questionamento, mas eu não tenho a prerrogativa de fazer isso sozinho. Eu tenho 300 conselheiros bons, e esses 300 conselheiros eu sou obrigado a me apoiar. Então a gente vem conversando sobre isso e é um posicionamento que o clube tem que ter. Outro ponto de vista é a questão interna, de organização das questões internas, da questão administrativa, da questão da recuperação judicial, pagamento das dívidas fiscais, e a outra é a questão da gestão do futebol. Então tem várias situações, e uma das bandeiras que eu levantei na gestão é essa questão do relacionamento com o torcedor, trazer o torcedor mais perto da ressacada. E a gente está fazendo isso através de vários mecanismos, com transparência nos atos de gestão, tentar escutar o torcedor, quais são as aspirações dele. Então, quando eles fazem uma reclamação ou fazem uma observação, a gente absorve e internamente nós temos lá um comitê da marca em que a gente toma as decisões para tentar se aproximar cada vez mais do torcedor. E aí você tem a felicidade de ter uma grande havaiana que está fazendo uma contribuição muito bacana, que é a Cacá. Cacá de Paula é a nossa gerente de relacionamento com o sócio e com o torcedor. Ela está fazendo essa ponte, né? Mas na verdade ela é uma torcedora dentro da diretoria do Avaí que fica puxando, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, tá? E vai trazendo a situação. Não só a Cacá, mas vários outros, né? O próprio Xavier, que está aqui com assessoria de comunicação, tenta mudar a forma com que o Avaí está se comunicando. Nós tivemos um novo site agora lançado recentemente, com várias outras funcionalidades, e tem várias funcionalidades vindo para o torcedor havaiano. O plano de sócios, chegamos a bater 14 mil sócios quando estávamos na Série A, fora na briga pela permanência, totalmente fora da zona de rebaixamento do primeiro turno. E a gente teve uma queda de número de sócios pelo rebaixamento, mas a gente mantém ali perto dos 10 mil sócios, um pouquinho abaixo de 10 mil sócios. Então eu sinto que várias situações que a gente tem feito dentro do clube tem redundado nessa questão da aproximação do torcedor. E esse momento dos 100 anos do Avaí, ele coloca essa questão da responsabilidade de como nós vamos nos posicionar no mercado do futebol, do business do futebol, para as próximas décadas, como que nós temos que fazer o nosso futebol internamente em gestão e como que a torcida vai levar esse time para frente, porque eu entendo que é a torcida que leva o time e não o time que leva a torcida. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Gente, o programa de hoje está um pouquinho reduzido em virtude da Série B, que é transmitida pela TVBV, pela Band em Santa Catarina, mas eu quero falar antes para você da Lamp Luz. A Lamp Luz são 3 unidades aqui na Grande Florianópolis, tem fabricação própria, os preços são imbatíveis, os produtos são maravilhosos, eles compõem o nosso cenário. Além da Lamp Luz, tem a Escritolândia, a Costelaria Ponta da Agulha, em 4 endereços, a melhor costela de Santa Catarina, o Super Imperatriz e também a Claro. Você já conhece o Multi da Claro? É assim, você escolhe o que quer e quanto quer. Quer acelerar no celular com Claro 5G+? É só escolher e aproveitar os benefícios. E Fibra Mais, pra família inteira jogar, trabalhar, maratonar. Quanto? Quer o melhor da TV e do streaming juntos? Com Claro TV+? Você que manda! É do seu jeito. Vem pra Claro, faz seu Multi e aproveite as vantagens. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Estamos apresentando Bom Vivan Ano 20. Oferecimento Parfum Ituá. Sempre sua essência. Rua Maestra Tulo Cavalazzi, número 25, Florianópolis.
Harmonize Home Decor, Avenida Mauro Ramos, Beira-Mar Office, Florianópolis. Claro, você merece o novo. Oxigênio, um dos elementos essenciais à vida. E assim como respirar, se sentir seguro é primordial. Essa é a essência da Oxi. Oferecer segurança para que você possa viver da melhor maneira possível. Nossos planos são elaborados sob medida para as necessidades da sua vida. Assim, você consegue trabalhar, viajar, sonhar e aproveitar a sua família com a sensação de proteção constante. Existem altos e baixos em toda a caminhada, mas quando algo não sair conforme o esperado, a Oxi estará ao seu lado. Assim, você poderá respirar aliviado a cada passo. Olha, praticamente terminando o nosso Bom Vivant de hoje, temos o prazer de conversar com o presidente do Avaí, que completou ontem, sexta-feira, dia 1º de setembro, 100 anos de atividade. São 100 anos e um dia. A gente espera sempre que o final do ano seja azul e branco, que seja de felicidade. Mas eu acho que o torcedor entendeu muito bem a realidade do Avaí. Todos nós projetamos uma coisa. A zona do rebaixamento nos deu uma noção da realidade. E hoje a gente sabe aonde é que nós podemos chegar e onde é que nós não queremos estar, que é na Série C, que é algo muito ruim para a empresa, para o torcedor e principalmente para Florianópolis, como acontece com o Figueirense, que a gente queria que tivesse subido. Não falo isso como torcedor, falo isso como um apaixonado por Florianópolis. Como torcedor eu até penso outra coisa. Mas que bom que o Figueirense conseguiu permanecer, porque seria muito ruim a caída, né, o rebaixamento. E a gente espera que ano que vem a gente possa ver os dois clubes de Santa Catarina lutando pela sua ascensão. Presidente, quem é o grande havaiano? Dá para citar 3 havaianos assim especiais nesses 100 anos que merecem uma citação do atual presidente? Essa é uma pergunta bem interessante porque eu, como presidente do Avaí, estou há 1 ano e meio, 100 anos, então eu tenho 1,5% de gestão do Avaí. Eu vejo que eu sou, de certa forma, um abençoado por ter tido vários antecessores na presidência do Avaí, vários abnegados, né? E não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas como ex-presidentes, o João Salum, com certeza, né? O próprio Saul Oliveira, que foi jogador e ex-presidente, e o presidente que nos deu a estrelinha no peito, o Flávio Félix. Mas eu não posso deixar de colocar nessa lista a pessoa que praticamente me convidou para participar da vida política do Avaí, que foi o ex-presidente João Nilson Zunino. Isso na gestão. Mas temos aí vários craques, né? O próprio Saul, Nizeta, Adolfinho, Marquinhos Santos. Misturando como torcedor, porque você viu o Avaí de 88, viu o Avaí do Marquinhos, eu acho que deve ter visto o Avaí do Zenon, do Rubão, lá do resgate dos anos 70. Qual é o jogador que tem marcado... A pergunta é para o torcedor. Vários, assim, né? Do início, assim, quando eu comecei a me dedicar bastante ao Avaí, foi o Adilson Heleno, sem dúvida. Para mim é o cara que... Era o camisa 10, o cara que batedor de falta. Batedor de falta, batia bem na bola, né? Depois, o Marquinhos, a gente acompanhou desde os 16 anos, quando ele estreou, até... até hoje ele está lá me incomodando do dia a dia lá no futebol. Ó, né? Marquinhos, tá vendo? Mas assim, essa semana, quem estava aqui na cidade, até participou das festividades do Avaí, o Dão, né? O saudoso Kleber Santana, que desfilava aquela classe no campo, né? Mas, obviamente, se eu ficar falando craques aqui, eu vou esquecer. Mas eu tenho que fazer um registro especial, que quando eu vim morar em Florianópolis e fazer faculdade, um jogador me deu um ingresso para eu assistir o primeiro jogo do Avaí. E esse jogador era um colega de faculdade,
Ele estava umas fases à minha frente, mas era o Décio Antônio. Décio Antônio. Décio Antônio era estudante da ESAG também. É colocar realmente uma saia justa, e feliz da torcida que tem um time com tantos ícones que mexeram e que fazem o torcedor sair de casa, porque, claro, o torcedor torce para o Avaí, mas eu me lembro muito de 88, depois do Marquinhos. O torcedor ele vai para o estádio quando tem um ídolo dele dentro de campo, e isso realmente mexe com a estrutura, mexe com a paixão, mexe com tudo que é de... Mas temos uma pista muito interessante para conhecer um pouquinho mais da história do Avaí, principalmente os mais novos como nós, né, que pegaram só uma parte da história do Avaí, que é o livro do Spyros Apóstolos Diamantaras e seus parceiros, né, que fizeram o livro de 100 anos do Avaí, que está disponível nas nossas lojas, e aquilo ali você tem um resgate histórico das diversas fases do Avaí, o nosso inesquecível tetracampeonato nos anos 40, né? Aquela goleada histórica sobre o Figueirense de 11-2, enfim, tem um monte de histórias, um monte de personagens ali dentro que vale a pena você revisitar e conhecer, porque quem não conhece, não venera o seu passado e não conhece o seu passado, não tem futuro. Exatamente. Ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan, especial, curto, porém simbólico, porque o Avaí merece o registro desses 100 anos, hoje recebendo o presidente Júlio Herth. Ótima noite para você, aproveite bem o final de semana. Final de semana hoje, sábado à noite, espero que tenha sido com uma vitória ontem para dar uma relaxada e terminar essa semana de felicidade. Lembrando que o nosso programa foi gravado antes do jogo de sábado, deste sábado. Então, fica o convite, assim, o jogo de ontem aproveitaram e tem jogo de hoje, domingo, que é o jogo contra o Concórdia, é o jogo de amanhã, digamos, no domingo. Copa Santa Catarina. Copa Santa Catarina. Então, excepcionalmente, esse ano temos Avaí sábado e domingo. Coisas que só o futebol brasileiro consegue fazer. Vem aí o Jornal da Band, um forte abraço, aproveite bem seu fim de semana. Tchau. Uniprime apresentou Bom Vivan Ano 20. Oferecimento Jurerê Internacional, mas você pode chamar de Jurerê In. Clínica Ismael Gomes, Centro de Fisioterapia Avançada. Oxy Seguradora. Essencial é estar seguro. Porto dos Guarás, Restaurante Bar. Um porto gastronômico na Ilha da Magia. Lamp Luz Iluminação. Luz para suas ideias. Parfum Ituá. Sempre sua essência. Rua Maestra Tulo Cavalazzi, número 25, Florianópolis. E Metronorte, o maior grupo Chevrolet do Brasil. Ilha, Continente, São José e Joinville. Você conhece o maior aplicativo automotivo do Brasil? Baixe agora pelo QR Code que aparece aqui na tela. Você terá acesso a ofertas de veículos novos, além de mais de 1.000 opções de veículos seminovos. Quer mais? Ofertas de serviço para o seu carro, produtor rural, CNPJ e PCD. Tudo isso na palma da sua mão. E ainda você terá acesso ao Clube Amigo, com ofertas exclusivas para você. Baixe agora o nosso app e aproveite. Metronorte, o maior grupo Chevrolet do Brasil. Um lugar mágico que fica entre o céu e o mar. Um lugar de sonhos e de memórias. Pessoas que guardam no coração os segredos para ir mais longe e prosperar. Quem é daqui também não esquece da fé, do orgulho e do trabalho. Um povo que sabe que a hora de crescer é agora. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você. Sabe aquela Lamp Luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.